Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Tom Proencio. Para você que chegou aqui pela primeira vez, aqui a gente fala sobre cidadania, empreendedorismo, política e economia. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário e eu tenho certeza que o bate-papo de hoje vai acrescentar muito para você. Hoje nos visita aqui pela primeira vez uma grande amiga que é a Cláudia Rodrigues, que é uma pessoa especial, que é do nosso Partido Novo também e que está aqui para conversar com vocês sobre diversas situações que vêm acontecendo no nosso país. Cláudia, seja muito bem-vinda. Tom, muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui, de poder abrir esse espaço para a gente conversar um pouquinho, como você falou, falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo no nosso país, falar um pouquinho da nossa vida, né, do nosso posicionamento diante de tudo isso. Então, eu já quero agradecer a você por esse espaço aberto aqui. Poxa, eu estou muito contente de poder te encontrar aqui. A gente se conheceu nessa nossa jornada aqui de tentar fazer o nosso país um lugar melhor, tentar fazer nossas cidades um lugar melhor. E eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas. Quem é a Cláudia? Fiquei sabendo aí já que você também já morou na mesma cidade que eu, lá em Jaguariúna, passou por lá, já empreendeu lá. Sim, exatamente, Tom. Bom, a Cláudia, como você falou, Cláudia Rodrigues, eu sou irmã da Débora Rodrigues, a Débora do Batom, mais conhecida como Débora do Batom, dos casos do 8 de janeiro. E a minha passagem por Jaguariúna foi uma passagem muito rápida. A minha irmã morava em Jaguariúna com o esposo, com os filhos dela, e aí morou acho que o quê? Uns 10 anos lá em Jaguariúna, Uhum. e o meu contato com Jaguariúna foi através da família dela, né, foi através dela e da família dela. E, como você falou, empreendemos lá em Jaguariúna, ela tinha um açougue na época, né, e Uhum. um lanche muito famoso lá em Pertinho de Jaguariúna, casa ali. pertinho da sua casa. Depois, em conversa, eu descobri, né, que você frequentava ali, né, o estabelecimento O lanche dela, do tudo, o Daniel. lanche do Daniel. E por uma fatalidade, o Daniel veio aí a falecer, e por essa fatalidade a minha irmã retornou para Campinas, mas eu tenho um carinho muito especial por Jaguariúna. Eu falo que Jaguariúna é uma das cidades que mora em meu coração. Que bom saber que Jaguariúna mora no seu coração também. Jaguariúna é a cidade que eu escolhi para viver mesmo, que a nossa Sim, família escolheu para poder se desenvolver, né? E acho que a gente pode ir direto ao ponto aqui do porquê a gente tá aqui conversando hoje, né? É, a situação que aconteceu no dia 8 de janeiro de sim, 2023, né? É algo que marcou o nosso país. Alguns vão dizer que foi golpe, outros vão mostrar que não foi golpe, e eu eu tenho plena certeza de que não foi golpe, mas por trás de toda essa narrativa política que foi construída em torno desse acontecimento, eu queria que a gente tivesse a oportunidade de contar para as pessoas aqui como era a vida de vocês. Você já me contou aqui que empreendeu, trabalhou na área da saúde, né? sim, sim. E como a vida da família de vocês mudou a partir desse acontecimento. Quem era a Cláudia, a Eva, a Débora, antes de ter acontecido aquela situação do 8 de janeiro, Sim, e quem são vocês agora, né? Recentemente, numa das nossas manifestações, eu tive a oportunidade de conhecer a tua mãe pessoalmente, sim. de vê-la também, uma senhora Uhum. de muita fé, Minha mãe é. né, que inspirou demais ali aquele momento que a gente estava juntos ali, mas conta um pouquinho o que era e o que é agora, né? Então, Tom, vamos lá. Uma família tradicional, uma família comum, com pai, mãe, filhos, irmãos, uma família cristã, alicerçada ali aos princípios cristãos, e uma família muito unida, sempre todo mundo muito junto, todo mundo muito próximo. A nossa rotina: trabalho, escola, criação dos filhos, casa, igreja, uma família comum, como todas as famílias, mas uma família que se preocupava com o passo
que o país estava dando. Eu falo diante das últimas eleições, diante de tudo que estavam acontecendo no país, os rumores de uma eleição fraudulenta, todas aquelas questões que a gente conviveu ali Uhum. na última eleição. E nós sempre fomos uma família que nos preocupávamos mesmo com a questão do Brasil. Eu sou mãe, eu tenho filhos, e É, qual pai, qual a mãe que não se preocupa com o futuro do seu filho? E exatamente. esse foi o sentimento, naquelas últimas eleições, o sentimento de preocupação com a forma como o país estava caminhando. Uhum. Uma eleição não tão clara, a Sim. princípio, não, para nós não estava claro. Tanto é que eu gostaria de lembrar você lembra que as pessoas se reuniam ali em frente aos QGs, e ali a princípio o que que nós pedíamos, o que que as pessoas, quais eram os rumores ali? Ai, foi uma eleição que não está tão clara, não está tão, Uhum. né, e pediam o código-fonte e tudo. E naquele momento, quando eu falo começamos porque eu estava junto com a Débora no QG aqui de Campinas. Uhum. Nós nos reuníamos ali, nós queríamos ouvir as queixas das pessoas, tudo, nos reunir, ver o que estava realmente acontecendo. Então, ali, pintou uma oportunidade, apareceu uma oportunidade de: "Ai, dia 8 de janeiro vai haver uma manifestação em Brasília, vamos até Brasília ver como está a manifestação? Vamos". Uhum. Lembrando que as manifestações aqui em Campinas duraram aproximadamente mais de 60 dias. Eu me Não lembro houve disso. quebra-quebra, não houve confusão, eram mulheres, crianças, pessoas comuns Sim. ali, famílias inteiras orando, Muitas cantando o hino senhoras com a nacional, Bíblia na mão, mulheres, senhoras, senhores. exatamente. E eu ia para Brasília com a Débora naquele 8 de janeiro. Eu não fui por conta de uma questão na minha agenda, como você falou, eu sou técnica de enfermagem, Uhum. trabalhava na área da saúde naquele ano, e por uma questão de responsabilidade com o meu trabalho, eu não consegui uma troca de plantão, eu falei: "Não, eu não vou conseguir ir", e dei prioridade ali para o meu trabalho. E a Certo. Débora seguiu: "Não, então eu vou para lá". E aí veio acontecer todas aquelas questões do 8 de janeiro, que eu Sim, falo que ali foi um retrocesso no nosso país, sim, né, na questão de liberdade de expressão, na questão de liberdade de um povo, de uma nação. sim. Foi um retrocesso, Democracia, né? democracia, eh mas então a nossa família, a partir daquele momento, virou de uma confusão, a verdade foi essa. Tivemos Uhum. o nome totalmente exposto, porque até então o que a mídia, a grande mídia veiculava era que eram terroristas, golpistas, né, Exatamente. É verdade. toda aquelas Como falácias, colocava. toda aquela narrativa, que a imprensa veiculou. E a partir daquele momento, a minha vida, a vida da minha família, a vida da Débora, dos filhos da Débora, virou um caos. Uhum. Virou um caos, toda aquela exposição. E aí começa um grande trabalho aqui fora. A Débora presa, já não podia mais ter voz, não podia se defender. Aí aqui fora nasce a Cláudia Rodrigues, que é o momento que eu falei assim: não, eu preciso ser a voz da Débora aqui fora. Eu Uhum. preciso mostrar ao país. Vocês são em 3 irmãs, é isso? Somos em 5 irmãos, Sim. 3 mulheres e 2 homens. Aham. E aí, A a Débora é mais Débora é velha a que mais você, nova, a Débora ela é é a a mais mais nova. nova, ela é a caçula da família. E aí, eu sou a do meio, tem a Eva mais velha. Aham. E naquele momento nasce a Cláudia Rodrigues. Eu falei: "Não, eu preciso, nesse momento, mostrar ao nosso país quem é a Débora". A Uhum. Débora não é a terrorista, ela não é a golpista, ela é apenas a mulher que saiu do seu lar para defender um país justo para os filhos dela, para os Uma nossos pessoa filhos. comum, né, Cláudia? Acho Uma que pessoa comum. para quem tá vendo essa nossa conversa aqui, é uma pessoa comum, né? Você até inclusive me contou aqui que também é uma mãe atípica. Sim, A tua irmã é uma dona de um salão de beleza, salão de como beleza. diversas mulheres ajudam a sustentar os seus lares, sustentam as suas famílias dessa maneira. E era uma pessoa que não tinha envolvimento partidário, Nenhum, político, ela, nenhum. para você ter noção, ela não é filiada a nenhum partido. Então foi um descontentamento pessoal. Uhum, A pessoa se vê ali: "Não, eu não concordo", e o direito de não concordar é livre, exatamente, é livre. exatamente. Você não precisa concordar com tudo, né, que te propõem. E foi exatamente isso, foi um sentimento de discordância, um sentimento de De descontentamento, indignação de mesmo. indignação com a forma como estava a política naquele ano, que moveu o coração da Débora e moveu também o meu coração, o E de coração de milhares de centenas e pessoas. milhares de brasileiros ali.
E esse foi o motivo que tirou a Débora da casa dela, levou até Brasília e ocorreu, na verdade, toda aquela... Mais um brasileiro que está cansado de pagar altíssimos impostos, um brasileiro que tem dificuldade para poder fechar a conta nos seus negócios, porque é muita burocracia para poder Sim, empreender, muita burocracia para poder crescer e se desenvolver. Mais uma mãe que vê a dificuldade no dia a dia dos seus filhos nas escolas públicas, que infelizmente às vezes não oferecem um serviço público de o suporte qualidade. necessário, né? Você, no teu caso, mais uma mãe que sente na pele a dor de diversas mães no nosso país que sentem a dificuldade de poder lidar com os filhos que têm alguma neurodivergência e não Sim, encontram o atendimento necessário na rede pública de saúde, tem dificuldade para a inclusão dentro da escola. Tudo isso, gente, é o que motivou aquelas milhares de pessoas que estão cansadas de ver o que está acontecendo com o nosso país. No momento atual que a gente está conversando aqui, onde a gente vê inúmeros e inúmeros escândalos, né? O que está acontecendo lá com a questão do INSS, o que está acontecendo agora nessa situação do Banco Master, né? As pessoas que estão indo para a rua ou que já estavam na rua naquele momento, era simplesmente por isso. Não tem nenhuma tentativa terrorista, ninguém tentou matar ninguém, ninguém tentou fazer absolutamente nada dessas absolutamente nada. coisas que hoje se coloca na imprensa, a imprensa que às vezes de maneira muito tendenciosa Sim, leva as coisas para um lado que infelizmente não é a realidade, não é o Brasil real, né? E a partir desse momento, né, Cláudia, que aconteceu aquela situação dela ter sido presa, ficou pelo menos 3 anos num presídio, né? ela está presa ainda, Tom. Vale lembrar que a Débora está presa, né? Ela foi apenas concederam a ela a prisão domiciliar. Hoje a Débora segue regras bem rígidas, Rígidas, que não são regras aplicadas. comuns e aplicadas para pessoas que praticaram crimes assim hediondos, né? A situação que ela vive hoje, do que a gente vem conversando e acompanhando, do que Exato. você me contou, pô, não tem assim, é, é totalmente desproporcional ao que foi feito, né? Totalmente É, desproporcional. porque passou com o batom lá numa estátua, perdeu o mané, e que, assim, numa boa, com uma mangueira, aquilo ali estava Uma água, resolvido, sabão, né? no dia seguinte estava Limpo, né? limpo. Agora a gente vê traficante, a gente vê estuprador, a gente vê ladrão, muitas vezes sair na audiência de De custódia, custódia, a né? audiência de custódia estão liberando traficantes, assassinos até, Uhum, né, pedófilos. exatamente, E aí você exatamente. fala: "Qual o peso dessa justiça E hoje?". aí uma moça que trabalhava muito para sustentar teus filhos, mãe, líder de jovens na Líder de igreja, jovem na igreja, agora tem uma vida totalmente assim cerceada dos seus sim, direitos seus direitos como simplesmente cidadã, por se manifestar simplesmente. contra a política do nosso país. Isso é um absurdo. Não Total. dá para chamar esse país mais de democracia ao vivenciar e ver isso de perto. O que a gente está tentando mostrar aqui, né, nessa nossa conversa, e eu quero mais uma vez te agradecer por topar vir aqui conversar sobre isso, é que para muita gente isso está muito distante, é uma coisa que se vê na televisão, ou a imprensa já parou de falar sobre isso, o Congresso Nacional, né, ignorou que existe o PL da anistia, depois inventaram um outro nome que é dosimetria. Na minha humilde opinião, do que eu converso com vários advogados, isso aí não tinha nem que ser anistia, nem dosimetria, isso aí tinha que ser anulado, porque o processo Exatamente. é totalmente viciado, mas infelizmente, não é a realidade do que está acontecendo. Exatamente, Tom, você tocou num ponto muito importante. A anistia, ela é dada a criminosos, a pessoas que cometeram crimes. Nós vimos a última anistia, Uhum. para quem foi as pessoas Era para anistiadas. quem assaltava banco, era para Guerrilheiros, quem era assaltantes guerrilheiro. de bancos,
foram pessoas que sequestraram embaixadores, Uhum. né? E hoje essas pessoas estão anistiadas e ganhando dinheiro Dinheiro público. Tem gente que tá público. na política, tem gente que tá com cargos. Outros, exatamente, voltaram aí para a presidência, né? Como foi o caso de Dilma Rousseff, uma Sim, das anistiadas. Foram exato, tudo pessoas que comprovadamente cometeram crimes. exato, Então, a exato. anistia é para essas pessoas. Foi Agora, um nesse perdão. caso Agora, aqui, no caso do 8 de janeiro, não tem criminosos. sim. Não houve crime. Porque manifestação não é crime, é um direito legítimo, garantido na Constituição. E aí hoje você vê, o que foi pedido foi uma anistia, só que na Uhum, verdade por uma manobra da esquerda, uhum. vieram com a questão da dosimetria, que é outro absurdo. Outro absurdo. E aí vem o presidente, veta a dosimetria, dificultando ainda mais esse processo de liberdade a essas pessoas que estão sendo tão injustiçadas. Cláudia, você e a tua família, né? As pessoas mais próximas da família, porque você me falou que tios, sobrinhos, primos não podem ter acesso Não podem. a Débora hoje. Uhum. Conta um pouquinho dessa vida. Eu não vou nem falar de rotina, porque é como se fosse um martírio mesmo, o que ela tá vivenciando hoje, né? Mas Tom. Conta um pouquinho de como é que estão as coisas hoje, porque tem muita gente que acha que, não, agora ela tá em prisão domiciliar, E tá então tudo tá. bem. E Tá não tudo é. bem. E não é assim, não é assim que funciona. A pessoa, ela precisa desse direito, essa liberdade de ir e vir. O ser humano não nasceu para estar preso, né? E ainda em se tratando de uma pessoa inocente, eu acho que isso é o que mais nos fere, o que mais nos machuca. A Débora tá aí dia 20, acho que vai fazer um ano que ela tá em prisão domiciliar. Uhum. Então é um ano sem contato com as pessoas da família dela. Sem contato com Sem o os pessoal da tios, igreja, né? tias, as pessoas que ela ama, as pessoas da igreja, os familiares mais distantes, pessoas que amam a Débora e gostaria de estar ali com ela, de poder até dar um abraço, uma palavra de apoio. A Débora não pode ter essas pessoas dentro da casa dela ou ir à casa dessas pessoas para confraternizar com essas pessoas. Não pode. Eu falei para você, nós estávamos conversando ali, teve um momento a igreja estava morrendo de saudade da Débora, porque eu falei, ela sempre foi uma líder muito ativa na igreja. Uhum. E as pessoas estavam morrendo de saudade da Débora, queria prestar a ela um apoio. Fizeram uma espécie de um culto ali fora da casa dela, onde a Débora fica do portão para dentro e as pessoas ali do lado de fora. Imagina que situação você ter ali alguém que você quer abraçar, que você quer conversar, você quer dar uma palavra de apoio e você não pode? A Débora ficou em prantos ali do outro lado, tentando receber esse carinho, tentando de alguma forma retribuir aquilo e ela não podia. Ficou ali chorando, querendo. As crianças também não entendiam por que não poderiam abraçar a tia Débora. Isso é injusto, né? É Olha o muito tamanho da injusto. injustiça. E você me contou também que ela não pode nem trabalhar, né? Não pode. Que- O salão da Débora é ali dentro das dependências ali do terreno onde fica a casa Uhum. dela. Ali é o Sim. salão onde ela trabalha. E ela não pode trabalhar, porque ela não pode receber pessoas fora as pessoas que foram nominadas ali para falar com ela, para ela ter contato, que é a família mais próxima, irmãos, pai, mãe e o esposo. Então ela não pode receber as clientes dela ali para trabalhar. E lembrando que a renda da Débora era o que ajudava na criação Sim. dos filhos dela. O esposo hoje, ele está tendo que se desdobrar para compor essa renda para que nada falte para a família. Isso é muito importante a gente ressaltar aqui, porque a gente estava conversando aqui no começo um pouco sobre essa questão de liberdade de expressão, né? Sim. E tem muita gente que às vezes fica. Não vamos falar tanto disso, não. Vamos falar de economia, vamos falar de geração de emprego, geração de renda. Beleza, ótimo. Mas se você não tiver liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, você não vai ter nem liberdade de sequer produzir o seu próprio sustento, né? Exato. Que é o caso do que ela está vivenciando hoje. Ela não pode sequer trabalhar hoje, Não né? pode. Não pode fazer absolutamente nada. Tem que ficar ali dentro de casa. Estado vegetativo ali mesmo, sabe? Imagina uma planta que você deixa ali, é ela hoje, silenciada, calada,
não pode ter as suas redes sociais, não pode ter contato com outras pessoas, não pode receber ninguém na casa dela. E eu falo que essa prisão ela acaba se escalando, Sim. porque escala para os filhos, escala para o esposo. Porque os filhos também querem receber os amigos deles dentro da casa Mas deles. não E não pode. pode. Os filhos também querem uma festa de aniversário. Ela não pode Também ir não numa pode. festa de Dia das Mães na escola. Não, teve apresentações, já Cara, teve olha que absurdo apresentações, isso. apresentação de Natal na escola dos filhos, apresentação do Dia das Mães, Dia da Família. Ela não pôde participar. O pai teve que ir lá sozinho representar a família. E isso, para nós que somos mães, Tom, isso nos causa uma dor imensa. Sim. Qual é a mãe que se vê impedida de participar ativamente da vida do filho que não vai sofrer com uma situação dessa? E saber que você não deve nada à justiça, mas ainda assim a justiça te vê como uma criminosa. Isso não tem sentido. É totalmente, assim, desumano o que Desumano. está acontecendo no nosso Desumano. país. E a gente vê que é desproporcional, né? A Sim. gente vê que o pessoal do outro lado, o pessoal da esquerda, faz coisas até piores, né? E nada aconteceu, né? Quantas vezes a gente viu o pessoal aí de movimentos, esses sim, que deveriam ser considerados terroristas, porque invadem propriedades, depredam patrimônios públicos. Nada aconteceu com essas pessoas. Absolutamente nada, Tom. Então eu falo que o pilar da justiça hoje é a imparcialidade, Uhum, né? A justiça precisa ver o ato com imparcialidade. E aí, a partir daí, julgar. Então, o que vale para um tem que valer para o outro. Nós vemos exatamente. manifestações da esquerda, de grupos do MST, que quebraram, atearam fogo, viraram carro ali dentro do Congresso. Nós temos essas imagens aí Uhum. que comprovam isso. Já no nosso caso do 8 de janeiro, sumiram com as imagens, né? Exatamente, machucaram policiais, mas ali era apenas o quê? Manifestante. Para a imprensa era apenas manifestante. E eu defendo, de verdade, eu defendo o direito de se manifestar. Uhum. Seja quem for. Seja quem for. Só que aí quando essa manifestação ela tem um viés de direita, aí a justiça ela já vê com outros olhos. Aí o peso da justiça já é diferente. E foi o que aconteceu no 8 de janeiro. Então a gente precisa olhar com um olhar mais justo, mais imparcial diante da situação. Quantos anos de prisão a Débora foi sentenciada? 14 anos de prisão. É muito desproporcional, né? Eu falo que É hoje muito injusto. um batom na mão ele se torna uma arma para a justiça, uma arma muito perigosa que pode te condenar a 14 anos de prisão. Não tem sentido Não isso, faz sentido, não faz sentido. não tem Realmente lógica. é o julgar com o estômago, né? Sim. Simplesmente porque Deixou a você pensa racionalidade. diferente. Não tem Deixou racionalidade, não tem não tem racionalidade. justiça, não Não. tem lógica. Não tem. Quando eu olho para esse cenário, quando eu olho para essa situação, eu vejo que realmente não há lógica para uma condenação de 14 anos. Porque eu reafirmo aqui, a Débora não entrou em nenhum prédio público, a Débora não quebrou nada, a Débora não machucou ninguém, ela esteve ali na praça e aí ocorreu o momento ali da estátua e ali ela assustada, ela voltou para o QG e logo em seguida ela voltou para casa. E assim, a gente vê que, diante do que você está falando, né, que ela não fez absolutamente nada, se você conversar com qualquer jurista, ele vai falar que o ônus da prova é de quem acusa. Então, cadê as provas de que ela depredou alguma coisa, de que ela quebrou, de que ela destruiu alguma coisa? Não existem provas nenhumas, tanto dela quanto das demais pessoas que estavam lá no dia 8 de janeiro. Porque simplesmente o que a gente viu, pelo que a imprensa noticiou, é que as imagens sumiram. 185 câmeras. E acho que eles entregaram a imagem de 4, 5, 6 câmeras. Todas desligadas. É inadmissível, né? Será que não tem uma empresa responsável, muito bem paga, que cuidavam dessas câmeras para elas estarem ali gravando tudo, armazenando essas imagens? Será que Brasília é uma cidade tão não segura assim, que as coisas são tão vulneráveis desse jeito? Só agora que... Só agora, né, teve esse despertar. Opa, as câmeras estão desligadas.
né? G. Dias passeava por lá e cadê esse homem? Uhum. Sumiu também, assim como as câmeras, as imagens das câmeras, esse homem sumiu. O que O aconteceu, que né? aconteceu no 8 de janeiro? O Brasil precisa saber realmente o que aconteceu no 8 de janeiro. E a melhor forma de provar o que aconteceu no 8 de janeiro é a liberação dessas imagens, dessas 185 câmeras que E se estavam não lá. tem imagem, se não tem provas, essas pessoas precisam ser libertadas para amanhã, Exatamente, assim, porque não, exatamente. Não não é deveriam nem justo. estar presas, Uhum. porque se você não tem como provar Que que alguém elas fez, estavam lá, o que elas fizeram, você não pode condená-las simplesmente porque você imagina que que elas elas estavam fizeram lá, que alguma elas coisa. fizeram alguma coisa. Não dá para continuar dessa maneira, Tom. E Cláudia, você recebeu uma missão, né? Que eu acho Sim, que é uma missão de Deus para a vida de vocês, para a família de vocês, porque isso mudou totalmente a rotina de vocês. totalmente, Você totalmente. é pré-candidata a deputada federal e como é que você imagina é, o dia após a eleição, você sendo eleita? Qual você imagina que vai ser o teu primeiro ato como deputada federal eleita por São Hum. Paulo, pela região de Campinas? O que você imagina, assim, cara? Olha, Tom, eu falo que você estar como deputado federal é algo muito importante na vida de uma pessoa, porque eu acredito que hoje a política é um meio de se resolver, a parte do processo de se resolver os problemas do nosso país. Uhum. Às vezes você não vai saber tudo, mas se você tiver princípios claros como honestidade, você já está no caminho certo para resolver muitos dos problemas que esse país tem enfrentado. Porque a corrupção, ela está tão enraizada no nosso país, Uhum. ali dentro da política, porque as pessoas já têm uma visão que vou entrar para a política, porque ali vão encontrar um meio de satisfazer o meu ego. Satisfazer, às vezes, algumas questões ali. E a verdade é que a política hoje, ela precisa ter essa mudança, mudança de caráter, mudança de perfil. Eu acho que hoje eu entro na política, eu me coloco como pré-candidata para ter uma visão diferente disso. De pensar mais num todo, pensar Uhum. na população, pensar na nação e criar projetos que realmente possam mudar a vida das pessoas. E eu falo que a grande pauta hoje minha é a liberdade de expressão, Uhum. a liberdade de ir e vir de um povo, a liberdade de contestar aquilo que você não está Concordando. concordando, porque esse é o princípio básico para uma nação, a liberdade. Porque a partir do momento que essa liberdade ela for cerceada, Acabou tudo. esse povo está amordaçado e tudo que os governos, tudo que vier, nós temos que aceitar. Então eu vejo na política hoje uma possibilidade de mudar aquilo que está tão errado hoje, que é a corrupção, que é um país que aceita tudo de errado. Então hoje nós temos uma missão: trazer verdade para esse povo, trazer liberdade, trazer um país mais justo, ter uma visão de um todo. Eu acho que a gente não pode mais aceitar calados o que vem acontecendo no nosso Não, país não. há anos. E a gente não pode mais ficar indiferente. Eu vejo que a indiferença de muitos, assim, bom, eu tive a oportunidade de entrar na política logo jovem, né? Fui eleito vereador com 27 anos, exerci um mandato, disputei eleição para prefeito na minha cidade, participei ali da vida pública, mas eu vejo o quanto muitas pessoas são indiferentes às decisões que são tomadas pelos governantes. Sim. E essa indiferença trouxe a gente até aqui. Um país que é, um país que não que a gente vê milhares de pessoas morrendo na fila de espera por causa de uma consulta ou de um exame médico ou de uma cirurgia. Um país onde a gente vê uma grande porcentagem da população que é analfabeto funcional. Se as pessoas Sim. não conseguem ser autossuficientes para ler, escrever, interpretar um texto, como é que elas vão ser produtivas? Como é que elas vão conseguir
trabalhar, como é que elas vão conseguir se desenvolver. E eu quero dizer para você que eu me sinto muito honrado de poder estar do seu lado nessa jornada em 2026 e eu espero que a gente chegue lá para poder mudar a realidade desse país e a gente voltar a ter um país mais livre, justo e seguro honesto, né? para todos, né? E Seguro que a para gente todos. consiga, de alguma maneira, eu acho que inspirar a classe política de que esse valor de honestidade, honrar a Deus, honrar a família, né? Ser justo, ser sincero, ser verdadeiro, é importante para que a gente tenha um país próspero. Eu queria que você Com deixasse certeza. uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos assistindo de encerramento e de, acho que, ânimo e indignação também com o que está acontecendo, porque se a gente não conseguir olhar para você e não conseguir enxergar ânimo e esperança diante de tudo que está acontecendo, eu não sei mais para que pessoa, para que ser humano Sim. a gente vai conseguir olhar nesse caso, né? Então, Tom, eu falo que hoje não é o momento mais para que a população, as pessoas, elas fiquem mais em cima do muro. Nós chegamos em um ponto, em um momento da história, que você se posicionar é muito importante, é decisivo para a garantia dos próximos anos de paz no nosso país, né? Então, hoje eu convoco as mulheres, as pessoas que realmente minimamente se preocupam com o país, a se interessarem um pouquinho mais por política, a se interessarem mais quando for escolher os seus candidatos, olharem a história de vida desses candidatos, quem são, Exatamente. né? Ele está envolvido com corrupção? Quais são as corrupções? O que ele tem feito? O que ele fez na que vida ele fez? pregressa dele, né? Exatamente. Então não é mais um momento de omissão, é um momento de realmente se interessar, de se preocupar com os caminhos que o país tem seguido. Uhum. Eu falo hoje, quando a gente olha o cenário, está tudo bagunçado. E realmente está mesmo, né? Nós temos uma instabilidade financeira, uma instabilidade de insegurança em nosso país muito grande. E isso deve ser algo que a população tem que se preocupar. Uhum. Né? Precisa realmente se fazer a pergunta: é isso que eu quero para o futuro dos meus filhos? É isso que eu quero para o futuro do meu povo? Né? Isso tem que preocupar as pessoas. Então eu falo assim, que Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Eu falo que esse é um dos versículos que eu mais gosto. Hoje está tudo bagunçado, você fala, como que essa situação pode cooperar para o nosso bem? Sim. Às vezes Deus bagunça o cenário, Deus permite que o cenário seja bagunçado, que algumas coisas venham ao conhecimento, mas porque o Senhor precisa arrumar a casa. O Senhor precisa fazer uma separação do joio e do trigo. Sim. E esse momento, eu falo que esse momento da nossa história é o momento que Deus, ele tem feito essa separação. Né? Quantas coisas têm vindo ao conhecimento aí da população, né? Roubo do INSS, Banco Master e tantas outras coisas ainda irão aparecer. Então eu falo que é um momento que está tudo muito bagunçado, mas o Senhor está fazendo essa separação. Eu acredito muito nisso. E cabe a nós, eu falo nós como nação, como povo, ocupar os nossos lugares nessa história. E não nos conformarmos com esse mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Exatamente. Cláudia, que Deus te abençoe. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com você. Conta comigo. Vamos em frente junto. Vamos em frente. Temos uma missão. Amém.